Durante os últimos anos a indústria de K-drama chegou tão longe, que hoje em dia eles são vistos em todo o mundo, e não apenas nos países asiáticos vizinhos. No entanto, isso não significa que todo drama é bem produzido, ou recebe apenas elogios o tempo todo. Hoje vamos listar os 5 maiores escândalos de doramas de 2022. Olá meninos e meninas, você está no canal Dorama Joys, sejam todos bem-vindos. Aproveita e já se inscreve no canal, e manda esse vídeo para sua amiga ou amigo dorameiro, porque aqui vocês ficam bem informados sobre os melhores e piores doramas. Número 1. Começando pela polêmica de Snowdrop, que iniciou sua transmissão em 2021, mas encerrou em 30 de janeiro de 2022, porém sua polêmica durou até depois que o drama chegou ao seu final. Snowdrop foi um dorama muito esperado pelos fãs do gênero, por conta desse elenco maravilhoso. Hun Ha-in, que também esteve no dorama Enquanto Você Dormia. Pela cantora e atriz Kim Ji-soo, e pelo lindinho que arrasou corações em Pretendente Surpresa, Kim Min-kyu. Mas infelizmente fãs de todo o mundo tiveram uma reação massiva antes mesmo de iniciar as transmissões do dorama, que conta a história de amor à primeira vista de um espião norte-coreano, In So-ho, com uma estudante de uma prestigiada universidade da Coreia do Sul, Eo Yong-ho. A primeira controvérsia de Snowdrop é devido a partes na sinopse e os perfis dos personagens, onde diz que o protagonista era na verdade um norte-coreano, um espião se passando por estudante pró-democrata. Um ativista que se infiltra na Coreia do Sul para instigar o caos e a política. Isso já foi o suficiente para causar instabilidade, já que este é um tema delicado para os coreanos. Os fãs já começaram a suspeitar que o dorama distorceria a história, já que o dorama tem como pano de fundo a luta de junho de 1987, um movimento pacífico de protesto em massa que levou à instauração da democracia na Coreia do Sul. A produtora do dorama, JTBC, se explicou dizendo que o drama retrata uma história fictícia e não tinha intenção de distorcer a história. Mesmo assim os protestos cresceram consideravelmente, chegando a ter uma lista com 200 mil assinaturas recolhidas em uma petição online enviada para a Casa Azul, exigindo que a produção de Snowdrop fosse encerrada. A Casa Azul, por sua vez, respondeu que não interfeririam, citando a Lei de Proteção da Liberdade de Expressão. Após a exibição do primeiro episódio, já haviam pelo menos 30 petições diferentes exigindo o cancelamento do drama. Mas apesar das respostas da JBBC e da Casa Azul, as polêmicas continuaram, e Snowdrop chegou a perder vários patrocinadores importantes. Apesar de todas as críticas e protestos, o drama conseguiu ser totalmente transmitido, e em março de 2022 a KCSC, Comissão de Padrões da Comunicação da Coreia, investigou e chegou à conclusão que desde o primeiro episódio até o episódio final, Snowdrop não distorceu a história nem impactou negativamente nada contra o movimento democrata estrangeiro. Número 2, 2521. Exibido no primeiro trimestre de 2022, 2521, contou a vida romântica de 5 jovens personagens, incluindo seu primeiro amor. Uma história de 20 anos atrás retratando o amor de Na Hae-do e Baek Hee-jin, interpretados pelos lindinhos Kim Tae-hee e Nam Jo-hyuk. Hae-do tem uma grande paixão pela esgrima, enquanto Baek Hee-jin precisa viver de empregos de meio período depois que sua família perdeu tudo por conta de uma crise financeira, até que ele se torna um repórter. Este dorama de grande sucesso enfrentou várias controvérsias. A primeira foi por conta de uma das cenas românticas entre os dois protagonistas, onde Baek Hee-jin de 23 anos, confessa seu amor por Na Hae-do de 19. Uma diferença de idade de 4 anos, isso não seria um problema se fosse um romance entre adultos, mas na Coreia do Sul, uma jovem com 19 anos ainda é considerada uma menor de idade, o que gerou uma grande retaliação dos internautas. Embora a cena não incluísse nada inapropriado, internautas levantaram a questão de que um adulto poderia estar ganhando a confiança de uma menor, para supostamente poder abusá-la mais tarde. Em entrevista a Kim Tae-hee, falou sobre o assunto após o final da exibição do dorama, dizendo que a atriz e os diretores discutiram muito quando leram o roteiro pela primeira vez, e que os atores prestaram muita atenção a isso e agiram com cuidado.
O diretor também pensou muito sobre como abordar isso do ponto de vista da direção com os atores. Outra grande controvérsia surgiu quando o incidente do 11 de setembro foi indevidamente incluído nos episódios do dorama, que acontecem quando Baek Hee-jin vai para Nova York como correspondente para cobrir o 11 de setembro e o casal começa a ter um relacionamento de longa distância. Hye-do espera para ver o namorado durante a transmissão da reportagem, mas para que a jovem não veja sua tristeza ao relatar a tragédia, Hee-jin entrega a notícia apenas com sua voz. Mais tarde, ele liga para tranquilizá-la dizendo que ele sabia que ela ficaria desapontada ao vê-lo tão abatido. Embora a equipe de produção tivesse a intenção de mostrar o amor apaixonado de um pelo outro, mesmo depois de uma grande tragédia, a cena levou muitas críticas. E muitos fãs estrangeiros interpretaram que a colocação de um incidente em que as pessoas perderam entes queridos, apenas para retratar o amor entre os protagonistas não foi adequada. Outros tiveram outra opinião, pontuando que a colocação foi um lado positivo, dizendo que ao retratar como Baek Hee-jin foi afetado por isso como um ser humano, antes de ser repórter. Apesar de todas essas críticas e controvérsias, isso não conseguiu fazer com que 2521 deixasse de ser um sucesso e se tornar um dos doramas de maior audiência em toda a história da televisão a cabo coreana. Número 3, Rose Mansion. Rose Mansion tornou-se um dos doramas que mais foi envolvido em polêmicas, com alegações de abusar de animais durante as filmagens. Transmitido em maio, um thriller de mistério e drama contou a história de uma mulher que busca a verdade por trás do desaparecimento de sua irmã. Jin-ah, interpretada pela atriz Lim Ji-yeon, retorna para o Rose Mansion apartamento, onde mora sua família. Lá ela se depara com casos inesperados e vizinhos suspeitos. Com a ajuda do detetive Min-soo, interpretado por Yeon Kyung-sang, que esteve no dorama Fadas da Limpeza. No quarto episódio, enquanto os dois procuravam pela irmã desaparecida, uma cena que foi transmitida, em que um gato foi esfaqueado por várias vezes e faleceu chamou a atenção, já que na cena o som era muito realista, e logo fez com que os amantes dos animais criticassem muito Rose Mansion. Um grupo de bem-estar animal exigiu uma explicação dos produtores da série, sobre se um gato de verdade foi usado na cena. Os internautas também interviram e pediram aos criadores esclarecimento da emissora da série. Através de seu perfil oficial no Instagram, a TVN fez uma declaração onde pediam desculpas pela cena envolvendo o gato, e explicou dizendo: "Nós filmamos a cena em questão, em sua maioria, sem a presença de um gato, no entanto, devido às limitações, usamos também um gato treinado conduzido por um especialista. A direção e ângulos também foram alterados para minimizar o tempo de cena com o gato real. Tentamos aliviar a tensão, preparando equipamentos de proteção, para minimizar o estresse do animal no local. O gato que foi supostamente esfaqueado na cena está bem e em segurança." Mesmo assim, a emissora achou por bem excluir a cena da série. E antes de irmos para os outros dois doramas mais polêmicos dessa lista, já curte esse vídeo e se inscreve no canal. Depois me conta aqui nos comentários o que você achou desses doramas polêmicos. Número 4, O Rei das Lágrimas, Lee Ben-won. Esse foi outro drama que passou a ser alvo de acusações de abuso animal. O drama contou a história do príncipe Lee Ben-won, interpretado por Jo Sang-wook, que esteve em Alquimia das Almas. O Rei das Lágrimas começou a ir ao ar em dezembro de 2021, mas o dorama e a emissora KBS ficou sob fogo cruzado em janeiro de 2022, devido ao tratamento de um cavalo de uma forma imprópria em uma determinada cena. Para induzir a queda do personagem do ator Kim Yong-cheol, a produção colocou fios supostamente amarrados às patas traseiras do cavalo, e ao ator, porém sem dar a ambos, nenhum equipamento de proteção. Como resultado, tanto o ator quanto o cavalo foram feridos durante as gravações. Outra coisa que também deixou todos em estado de choque, foi o fato de que a equipe, após o incidente, socorreu apenas o ator, e sequer prestaram qualquer atendimento ao cavalo que também ficou ferido. Depois que o episódio foi ao ar, os espectadores ficaram extremamente preocupados com a situação do cavalo, e logo redigiram petições exigindo notícias sobre o animal. Uma associação de bem-estar animal emitiu uma declaração sobre o assunto,
e obteve cenas dos bastidores das gravações, onde condenaram toda a equipe de produção, e disseram que a cena foi uma violação da lei de proteção animal. A emissora KBS emitiu uma nota onde explicava que, imediatamente após o acidente, o cavalo se levantou sozinho e a equipe devolveu o cavalo após confirmar que não havia ferimentos aparentes. Porém, cerca de uma semana após as filmagens, descobriram que o cavalo havia morrido. Mesmo após o pedido de desculpas da emissora, a notícia tomou uma proporção gigantesca e várias celebridades comentaram sobre a polêmica, e saíram em defesa dos direitos dos animais. A KBS foi obrigada a suspender a transmissão do dorama por 3 semanas consecutivas. Embora a emissora tenha conseguido transmitir todos os episódios já em 2022, o dorama foi um verdadeiro fracasso. No Google, sua aprovação foi de apenas 38%. Número 5. As Três Irmãs. As Três Irmãs também foi outro dorama de 2022 que enfrentou mais de uma polêmica. Um dorama estabelecido no presente, mas que foi vagamente baseado no romance de 1868, chamado Little Woman, de Louise Alcott. O dorama da Netflix contou a história de 3 irmãs pobres que se veem envolvidas em um caso de 70 bilhões, e contra uma das famílias mais influentes da Coreia. Estrelado por essa atriz maravilhosa Kim Go-eul, que esteve em Goblin, As Células de Yumi, e O Rei Eterno. Nam Ji-hyun, que esteve em 100 Days My Prince. E pelo maravilhoso, dono de um tanquinho de tirar o fôlego, Lee Ha-jong, que esteve em Bad End Crazy e Round 6. Primeiramente, As Três Irmãs foi acusado de plagiar o cartaz de Shiseido, uma marca japonesa de cosméticos. Não há como negar que ficou incrivelmente parecido. A equipe de produção tentou contornar a situação, respondendo que o cartaz ilustra as 3 irmãs caminhando em direção a um futuro brilhante, mas que mesmo assim iriam tomar mais cuidado no futuro. Já a segunda polêmica surgiu quando o governo vietnamita exigiu que o dorama parasse de ir ao ar devido à sua distorção da representação da Guerra do Vietnã. O general Won Ki-seon comentou que nas cenas mostradas no 3º e no 8º episódios, os soldados coreanos exterminaram 20 soldados vietnamitas de uma só vez, um soldado coreano sozinho matou 10 soldados, e os coreanos são os heróis do Vietnã. Segundo o general, a guerra caluniava o país. Vários internautas coreanos também criticaram os produtores por causa dos comentários. A produtora Studio Dragon respondeu dizendo que terão mais cuidado no futuro com esse tipo de assuntos delicados. Já a Netflix retirou o dorama de seu catálogo no Vietnã. E assim terminamos a nossa lista de doramas polêmicos do ano de 2022. Agora me conta aqui nos comentários, qual desses doramas você achou mais polêmico? E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal, e compartilha esse vídeo com aquela amiga ou amigo dorameiro. Até mais, meninas e meninos!